Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe, quando a gente vê um vídeo, qual horário que ele foi feito. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu andei falando ao longo dessa semana, de alguma maneira ou outra, chamada pertencer. Pertencer. E a gente tem que falar no sentido, não no sentido de pertencer como a gente pensa normalmente, mas sim no sentido do pertencimento, no sentido mais pessoal. Por que eu digo isso? Porque é muito comum para nós, quando nós pensamos nessa palavra, em usar esse verbo pertencer para as coisas materiais, as coisas tangíveis que a gente tem controle e acesso. Mas e se a gente usar esse verbo para falar das coisas intangíveis? Daquilo que diz respeito a onde eu estou? Será que eu pertenço a esse mundo, por exemplo, esse mundo daqueles que gostam de postar vídeos no YouTube? Eu diria que no primeiro momento, não. Não, eu não pertenço a esse mundo. Eu uso essa alavanca, uso essa ferramenta, porque de uma maneira ou de outra me faz bem. Eu acho que vale a pena deixar registrado de alguma forma aquilo que nós pensamos e que se isso que nós pensamos de alguma maneira possa ajudar alguém a entender algo que talvez naquele momento não esteja sendo muito claro, ou que ele não tenha pensado, ou ele ou ela, não tenha pensado a respeito disso. Mas quando a gente fala em pertencer, eu me refiro ao pertencer aonde nós estamos. E nós, invariavelmente, pertencemos sempre a algum lugar, ou um abraço, ou uma sociedade como um todo, com as suas tantas e tantas vertentes. Mas será que eu quero pertencer a esse lugar onde eu estou? Talvez haja uma incongruência em pensar isso, porque nós podemos concordar em partes e em outras não concordar. Às vezes a gente mora num lugar que a gente não gosta necessariamente. E aí viria a pergunta, mas então por que você mora lá? Porque talvez haja uma outra parte que me faz estar lá, que me deixou lá e fez com que lá eu estivesse e até hoje estou. Então nós pertencemos àquele lugar, àquele braço da sociedade, mesmo que muitas vezes a gente não goste. Mas o pertencer, ele tem algumas outras vertentes. Como, por exemplo, quando eu quero pertencer. Talvez essa seja a mais comum, quando nós desejamos pertencer àquele meio, àquele grupamento, àquele braço que nós estamos namorando para tentar fazer parte dele. Isso acontece por diversos motivos. Talvez os mais usuais sejam o fato de que, se eu pertencer àquele grupo, eu vou estar em evidência. Se eu pertencer àquele grupo, eu vou estar onde eu gostaria de estar sempre. Tantas coisas que fazem parte e a gente muitas vezes nem se dá conta. Mas eu quero pertencer. E muitas vezes eu não quero pertencer. Porque muitas vezes eu olho para aquilo onde eu estou e eu digo para mim mesmo que eu não pertenço àquele lugar, que eu não pertenço àquele meio, porque eu não consigo me ver a longo prazo lá, porque muitas coisas das quais esse grupamento de pessoas como eu, que lá estão, elas agem e interagem de uma forma que eu não ajo e tampouco interajo. E aí me causa, não vou dizer um espanto, porque a palavra não seria essa, me causa uma estranheza, e essa estranheza, dependendo do volume que ela tenha, pode fazer com que eu deseje muito rapidamente me afastar daquilo e deixar de estar onde estou. Talvez esse pertencer seja o mais difícil,
Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente sente a vontade de pertencer e a gente se esmera, a gente se esforça para tentar fazer parte daquilo que a gente quer pertencer. Muitas vezes a gente nem pensa, na maioria das vezes a gente nem pensa no assunto. Então, tanto faz se eu pertenço ou não pertenço, eu estou lá, no meio. E vou levando como se fosse o mar que leva nas suas ondas, né? Aquele barquinho de papel que vai, que vem, e eu não sei onde ele vai parar. Um dia talvez ele afunde. Mas, e quando eu não quero pertencer, ou eu me dou conta que esse pertencimento a esse lugar onde estou está me fazendo mal, o que eu faço? Eu diria que todos nós, é o que eu penso, todos nós, em muitos momentos, vamos pensar em pertencer. Mas também nós devemos, em muitos momentos, pensar em não pertencer. Porque somente no momento em que eu pertenço, eu posso dizer que eu não pertenço. Pode parecer um tanto quanto antagônica essa afirmação que estou dizendo, mas não. Porque somente no momento em que você se sente pleno no teu pertencimento àquilo onde você está, é que você pode e deve avaliar até que ponto é importante para você pertencer aonde você está. E talvez você chegue à conclusão de que não vale a pena pertencer. Talvez o único valer a pena, o único pertencer que realmente vale a pena, seja você pertencer a você. Pertencer àquilo que você abraça, aquilo que você acredita e que você possa transformar em algo concreto e real para você. O pertencer tem que ser uma escolha muito particular, tão particular que a gente sequer vai dizer aqui no áudio, num vídeo, ou onde quer que seja, aonde eu pertenço. Eu posso dizer que nós devemos pertencer a nós, às nossas vontades, aos nossos critérios, à nossa ética, a tudo aquilo que realmente traz um benefício, quando eu realmente quero e realmente penso nisso. Então, que a gente possa pertencer mais a nós e menos aos outros e às outras vertentes que nos levam como se fôssemos esse mesmo barquinho que eu disse, que está no mar, indo de um lado ao sabor das ondas, sem saber onde vai chegar. Que eu possa pertencer para poder fazer desse pertencimento algo que me leve a um bom lugar. Um lugar que porque somente eu posso idealizar como sendo o melhor lugar para mim. Que Deus nos ajude a todos a entender e a pertencer mais a nós e menos aos outros. E às vontades de tantos que pensam que podem, através das suas vontades, mudar quem somos. Que Deus nos dê uma boa semana.